Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Queridos e amados ouvintes, quem tem o prazer de vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, missionária Silvana Peixel, com o programa Almoçando com Cristo pela Rádio Coeté Gospel, direto aqui de São Paulo, na direção geral, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, na supervisão, o irmão Ed, e na sonoplastia, Luiz Antônio, relembrando os amados ouvintes que esta programação vai ao ar todas as segundas, terças e sextas-feiras, a partir do meio-dia. Eu aqui pela Rádio Coeté Gospel, direto de São Paulo, e você aí no aconchego do teu lar, ouvindo as programações da Rádio Coeté Gospel, com o programa Almoçando com Cristo, aonde tem levado esta palavra de paz, de alegria, de prosperidade e proteção a você e toda a sua família. Glória a Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer uma breve oração em favor do nosso lar e em favor da nossa família, em nome de Jesus Cristo, para que assim Deus possa nos dar os seus grandes livramentos, em nome de Jesus Cristo, para a nossa casa e nossa família, em nome de Jesus. Creia tão somente que através da tua oração Deus está para ouvir o nosso clamor. Oremos a Deus em nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós ao teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, mas não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz verdes, pastos guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, pois o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e assim eu habitarei na casa do Senhor por longos e eternos dias, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesta hora de oração, Senhor, nós agora nos encontramos em Tua presença, e em Tua presença, meu Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Oh Jesus querido, Jesus amado, o Senhor conhece todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas dores, meu Pai. Ah, meu Deus e meu Senhor, o Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece também o nosso levantar. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos agora, meu Pai, tenhas compaixão de cada um de nós. Oh Jesus querido, Jesus amado, confirma agora a tua graça, a tua grande e infinita misericórdia sobre cada lar, sobre cada vida. Oh Jesus querido, nós estamos esperançosos aqui na tua casa, pois sabemos, meu Pai, que o teu ouvido está atento a esta oração, o teu ouvido está atento à oração deste lugar. Oh Jesus
Jesus querido, em nome de Jesus Cristo, nós temos a certeza de que através desta humilde oração, meu Pai, através desta humilde oração, nós já estamos buscando o reino de Deus, a tua justiça, para que as demais coisas venham a ser acrescentadas. Oh glorioso e eterno Deus, acrescenta-nos, Senhor, acrescenta-nos agora o teu perdão, acrescenta-nos agora a tua misericórdia, para que nós possamos ter vitória em ti. É a tua palavra que diz que se nós viéssemos a se gloriar, que nós íamos gloriar no Senhor, pois é o Senhor, meu Pai, que perdoa o pecado, o Senhor é quem perdoa as nossas iniquidades, é o Senhor, meu Deus, que nos guia também em toda a vereda da tua justiça, para que com as demais coisas venha a ser nos acrescentada. Oh Jesus querido, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesta hora gloriosa de oração, Senhor, em cuja hora glória, 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 glória a Deus, maravilhoso Deus eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho te pedir agora, Senhor, estende as tuas mãos gloriosas, as tuas mãos poderosas, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família, Jesus querido, Jesus amado, em nome de Jesus, com minha voz eu clamei ao Senhor, e com minha voz ao Senhor eu supliquei, e derramei a minha queixa perante a tua face, e expune, meu Deus, a minha angústia diante do Senhor, quando, meu Deus, o meu espírito estava angustiado em mim, ó Pai, então conheceste a minha vereda, oh meu Deus e meu Pai, é no caminho em que eu estava, ocultaram, meu Deus, um laço, Senhor, olhei, meu Pai, para a minha direita, e vi, ó Deus, e vi, mas não havia, Senhor, quem me conhecesse, o refúgio faltou, e ninguém, meu Deus, cuidou da minha alma. Oh Jesus querido, o Senhor é o galardoador da nossa vida, e é por isso, Pai, que nós nos encontramos na tua casa, a qual é chamada casa de oração. Oh Jesus querido, Jesus amado, confirma, meu Deus, a esta humilde vitória, Senhor, esta vitória em nossas vidas. Oh meu Deus e meu Pai, nós agora reconhecemos que nós não somos nada, Senhor, até o Senhor mesmo sabe que o homem ele é infiel, nós somos infiéis, meu Pai, mas graças a Deus, que o Senhor permanece fiel até o dia de hoje e eternamente, pois, meu Deus e meu Pai, nós, meu Deus, mudamos como as estações do ano, ela é mudada, até mais do que isso também, mas o Senhor é quem diz que continua sendo ontem, hoje e eternamente. Oh Jesus querido, Jesus amado, eu confesso até que as minhas palavras são pobres ao poder se expressar diante do Senhor, mas eu te peço que nesta hora de oração, Senhor, venha visitar o nosso lar, o Senhor venha visitar toda a nossa parentela, em nome de Jesus Cristo, ainda que algum deles agora esteja passando até pelo laço do passarinheiro ou da peste perniciosa, mas temos a certeza que o seu Senhor dá ordem aos teus anjos, meu Pai, para matar os nossos pés e nos livra de todo mal, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, é através desta oração, Senhor, que eu creio também que 1000 já está caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nenhum de nós estamos sendo atingidos, porque a tua palavra é fiel ao dizer, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra é fiel ao dizer de que a oração, ela pode muito seus efeitos. Eu oro, meu Deus, agora com fé, na certeza de que o Senhor está respondendo a nossas humildes orações, Senhor.
sequência em nossa vida. Oh Jesus querido, não afaste, meu Deus, o teu Espírito Santo de nós, porque nós somos, meu Deus, até mesmo muito mais que pecadores, porque o Senhor, meu Deus, que tem o teu grande e infinito amor ao ter derramado o teu sangue na cruz do Gólgota por nós, meu Deus, que nós não sabemos reconhecer. Oh Jesus amado, nós não sabemos reconhecer o teu grande e infinito amor, mas sabemos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor é rico em perdoar, é bastante rico e misericordioso para com aqueles que te buscam, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu creio, Senhor, eu creio que nesta noite o Senhor falará, meu Deus, fortemente em cada um dos nossos corações. Meu Deus e meu Pai, esta pessoa que está ouvindo também agora este áudio de oração, onde está chegando no seu lar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, concede, meu Deus, concede agora, em nome de Jesus, este grande livramento, em nome de Jesus Cristo, este coração que estava aí angustiado, em nome de Jesus, a tua palavra confirma de que a tristeza ela salta de alegria, em nome de Jesus Cristo. Visita agora, meu Senhor, todo o povo brasileiro, Senhor, de cada cidade, de cada estado brasileiro. Jesus querido, Jesus amado, que está ouvindo a cada um de nós orando também através deste áudio de oração. Jesus querido, visita também os irmãos, as irmãs também do país da Língua, do Paraguai, do Haiti, que também está orando junto conosco, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, que tudo agora que nós te pedimos em oração, crendo, nós já recebemos a tua bênção, já recebemos o teu perdão, já recebemos a tua vitória, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Como seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Diabetes é uma doença grave. Até o ano de 1921, quando a insulina foi descoberta, os diabéticos não tinham esperança de tratamento. A doença era fatal. A insulina é um dos hormônios produzidos pelo pâncreas, glândula situada pouco atrás do estômago, lá no fundo da parte superior da cavidade abdominal. A função da insulina é regular a quantidade de açúcar no sangue. O açúcar que ingerimos é transformado em glicose, uma forma mais simples de carboidrato transportada pela corrente sanguínea. A glicose passa a ser o combustível de todas as células do nosso corpo, mas ela não consegue atravessar sozinha a membrana que envolve as células. Para isso, a glicose precisa da ajuda da insulina. Ao penetrar nas células, a insulina carrega com ela a glicose. Quando a insulina não age adequadamente, a glicose não consegue entrar nas células e se acumula no sangue, causando o que chamamos de hiperglicemia. Diabetes é a doença causada por essa ação ineficaz da insulina. A hiperglicemia, ou excesso de açúcar no sangue, desequilibra reações químicas que acontecem a todo instante no organismo e pode causar alterações no funcionamento de vários órgãos. As causas do diabetes ainda são desconhecidas, mas já está provado que fatores genéticos e ambientais, como obesidade e falta de exercício, têm influência no seu aparecimento. Rádio Coité Gospel, uma bênção no ar. Lucas 2.
Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José, da Galiléia, da cidade de Nazaré, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz. E teve a seu filho primogênito, envolveu em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas, e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos já até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda pressa, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se admiravam do que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. 1. Quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. 2. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, para apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para oferecerem um sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas, ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão tomou em seus braços, e louvou a Deus, e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. 1. A qual tu preparaste ante a face de todos os povos. 2. Luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo Israel. Enquanto isso, seu pai e sua mãe se admiravam das coisas que deles se diziam. E Simeão os abençoou, e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este é posto para a queda e para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Sim, e uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa, a Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era já avançada em idade, tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos. Não se afastava do templo,
servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus, e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Assim que cumpriram tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para sua cidade de Nazaré. E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 1. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, à festa da Páscoa. 2. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles segundo o costume da festa. 3. E, terminados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém sem o saberem seus pais. 4. Julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram caminho de um dia, e o procuravam entre os parentes e conhecidos. E não o achando, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os, e interrogando-os. E todos os que ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Eles, porém, não entenderam as palavras que lhes dissera. 1. Então, descendo com eles, foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração. 2. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua Queridos ouvintes, agora nós vamos ouvir o momento sagrado. Vamos ouvir a palavra de Deus, direto do coração de Deus até o teu coração, querido ouvinte. Queridos ouvintes da palavra de Deus, eu quero desejar a todos um bom dia e eu quero trazer uma mensagem nesta manhã para que Deus venha falar no meu e no teu coração nesta manhã. Que o Espírito de Deus venha invadir a tua mente e o teu coração e você se sinta abraçado e amado por Jesus Cristo. E também aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Porque, queridos ouvintes, para nós também aprendermos a palavra, nós temos que ler, estudar e esmiuçar para que o Espírito Santo de Deus venha nos usar, venha nos dar o entendimento da palavra. E também nós temos que ter humildade de aprender a mais e mais a palavra de Deus. Então, eu vou ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo 17, que diz assim: a transfiguração. Aqui foi quando Jesus se transfigurou para os seus discípulos. Então Deus vai aparecer para você nesta manhã. Deus vai falar com você nesta manhã. Deus quer, aleluia, Jesus, te dar uma bênção nesta manhã. Então Ele vai se transfigurar para você nesta manhã. Que nos diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E nesta manhã o Senhor fala conosco, queridos ouvintes da palavra de Deus,
que Deus, Ele vai se transfigurar, Ele vai tratar em secreto, em silêncio, em particular, com um dos seus familiares. Tenha fé, a luz, a transfiguração, Deus vai transformar o teu lar, a tua vida. Deus vai trabalhar na igreja, na vida dos obreiros, na tua vida, pastor, na tua vida, pregador. Deus vai, em particular, Ele vai falar contigo. Por isso nós temos que estar em constante oração, em constante jejum, em constante consagração, santificação. Porque ali Jesus pegou os seus discípulos e levou em particular para o monte, porque Jesus ia tratar, ia se transfigurar, ia se mostrar para os seus discípulos. E ali ele foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, essas trevas, essa luta, essa tribulação que tu está passando, vai se tornar em luz, porque Deus vai raiar o sol na tua vida, no teu lar, na tua vida espiritual, na tua vida sentimental. Deus vai fazer nascer o sol e vai aparecer a alegria, a felicidade no teu coração, queridos. E ali Jesus continuou falando. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 amigos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, então, o nosso verdadeiro amigo é Jesus Cristo. Tudo nós devemos entregar em oração para Jesus. Muitas vezes, às vezes, você confia no irmão, ou num parente, ou num vizinho, ou em alguém, e você conta seus problemas, a sua vida. Louvado seja Deus. E muitas vezes eles não são seus amigos. Louvado seja Deus. O verdadeiro amigo realmente é Jesus Cristo que fala. E Jesus Cristo, ele ensinava muito. A palavra de Deus, ela nos ensina como nós devemos andar, como nós devemos viver. E ali, Jesus falava mais com os seus discípulos. E os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomado de grande medo. Então também não tenha medo de falar aquilo que Deus te manda. Não tenha medo da luta. Você tem que encarar a luta sem murmurar, mas em oração, em jejum, em santificação, porque Jesus é teu amigo, Ele é a tua luz, Ele é o teu caminho, Ele é a tua porta, porque só há 2 caminhos, o céu e o inferno. Nós escolhemos para onde nós queremos ir. Se nós escolhemos a luz, nós temos que andar na luz e permanecer obedecendo em santificação, obedecendo a palavra de Deus, porque não adianta nós só aceitarmos Jesus, batizarmos, participarmos do corpo e do sangue de Jesus e nós não obedecemos a palavra de Deus, nós não vivemos a palavra de Deus. Então nós devemos estar em constante oração, pedindo sabedoria, discernimento, entendimento na palavra do Senhor. E ali os discípulos ficaram com medo, mas nós não devemos ter medo de nada, nós não devemos temer o homem, nós devemos temer a Deus,
porque Deus conhece o meu, o teu coração. E o Senhor Jesus diz para nós, para que nós não tenhamos medo de nada. E ali ele continuou falando, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse-lhes: levantai-vos vós e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Enquanto desciam no monte, Jesus lhe ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os discípulos o interrogaram, porque dizem, pois, os escribas que é mister que Elias venha primeiro. Então, nesta manhã de segunda-feira, Deus quer ressuscitar aqueles que estão mortos espiritualmente. Muitas vezes você pode dizer, mas eu estou na igreja, eu estou louvando a Deus, eu estou pregando até a palavra de Deus, mas você está morto espiritualmente. Deus quer te ressuscitar, te dar um novo renovo nesta manhã, mais conhecimento da palavra, mais sabedoria, mais fortalecimento na oração, no jejum, na caminhada desse evangelho. O Senhor nesta manhã quer fazer grandes obras na minha e na tua vida. No versículo 11, Jesus disse, respondendo, certamente Elias virá primeiro e ressuscitará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João Batista. João Batista pregava duro. João Batista falava raça de víboras. Ele pregava, louvado seja Deus. E muitas vezes nós pregamos contra o pecado e nós somos muitas vezes mal interpretados, mal vistos. Eu quero falar para os amados ouvintes da palavra de Deus, dar uma pequena explicação de escribas e fariseus. Nós vemos que os escribas, eles são golpistas da lei. Golpistas da lei eram aqueles homens que interpretavam a lei de Moisés. Então os escribas são golpistas da lei. Os escribas, eles têm origem dos Esdras, lá no Antigo Testamento. Queridos, antes da invasão dos assírios, da Babilônica, a religião dos judeus, então se concentrava muito no templo. Então os escribas, eles tinham origem do Esdras, lá no Antigo Testamento. É antes da invasão dos assírios, queridos, dos assírios e babilônicos. A religião dos judeus se concentrava no templo. Então eles ofertavam o sacrifício de animais. O templo era um grande açougue, queridos, onde jorrava muito sangue de animais trazidos pelos israelitas em propiciação dos seus pecados. E quando o templo ele foi destruído há 600 anos antes de Cristo, que o povo de Israel foi levado a ser no cativeiro para a Babilônia, eles não podiam oferecer sacrifício, porque não havia mais altar. Então o que eles fizeram, queridos ouvintes? Não tinha mais sacerdote nem levitas. E o que eles fizeram? Então teve uma mudança de foco no judaísmo, no Antigo Testamento. Qual que era o foco? O foco passou a ser a leitura da lei.
Como eles não tinham templo lá na Mesopotâmia, eles criaram as sinagogas, onde eles se reuniam todos os sábados para ler a lei de Moisés, para estudar a lei de Moisés, chegando a dizer que aquilo substituía os sacrifícios, ouvintes. E à medida que as sinagogas eram criadas, precisava de pessoas para ensinar a lei de Moisés e explicar para o povo a lei. Naquela época, queridos, devia ser difícil copiar, né, as leis. Era muito trabalhoso. Mas hoje em dia, se você fazer numa copiadora para fazer, até um livreto, um panfleto dá para fazer rápido. Mas naquela época era muito difícil deles escreverem, né, a lei de Moisés. E é onde surgiram os golpistas. Esses golpistas, eles escreviam a lei. E ali eles copiavam o rolo da lei, né? Por isso veio o nome dos escribas. Eles memorizavam, os escribas memorizavam as leis e eles sabiam interpretar os textos. Como primeiro, quem interpretou os textos foi os Esdras. Depois vieram outros e outros e outros. E nós vemos que a seita dos fariseus surgiram depois de 400 anos depois dos escribas. E os fariseus eram um partido religioso, queridos ouvintes. Era contra o domínio da nação de Israel, pelos romanos, pelos gregos. O que eles queriam? Eles queriam manter a pureza da religião hebraica. O que significa fariseu em hebraico? Significa separação, queridos ouvintes. Fariseu em hebraico significa separação. Então, muitos desses fariseus, eles se tornavam escribas. Nos evangelhos, vocês podem encontrar os dois associados, escribas e fariseus. O escriba, ele se refere-se à profissão, e o fariseu é a filiação religiosa. Então, a sede dos escribas, querido ouvinte, e fariseus, era tudo ali em Jerusalém. Quando Jesus começava a pregar e atrair as grandes multidões, e Jesus se tornava um fenômeno religioso, então ali os escribas, os fariseus, eles vão lá até a Galileia, onde Jesus está, para saber quem era este homem que fazia estes grandes milagres. Que Jesus curava cego, levantava coxo, fazia muitos milagres. E aqueles homens, eles queriam saber de onde vinha tanta autoridade de Jesus e o que ele estava ensinando, se era que ele estava ensinando a lei de Deus. E nós somos os escribas e fariseus, porque, louvado seja Deus, esse Jesus, o que ele ensina. E eles acompanhavam o ministério de Jesus, desde o começo até o fim, queridos ouvintes. E os escribas, né, e fariseus ficavam perplexos com Jesus, com os milagres que Jesus fazia, que não batia com a interpretação da lei. E Jesus se tornou um grande tropeço para os fariseus e escribas. E nós vemos, irmãos, conforme nós vamos crescendo, subindo as escadinhas espirituais, vamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus, quando nós pregamos contra a religiosidade, contra heresias,
enquanto Deus também nos usa para pregar, para orar e paralítico andar, porque em pleno século XXI, quando o vaso ele está em santificação, Deus usa. Os dons estão dentro da palavra de Deus, está na Bíblia. Então também nós tornamos tropeços para aqueles que muitas vezes está para enganar o povo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que se nós não vigiarmos, até os próprios escolhidos seriam enganados, porque Deus conhece aquele que é de Deus e aquele que não é. Então, ali Jesus, ele acabou se tornando um tropeço para os fariseus e escribas. E Jesus dizia que perdoava pecados, e os escribas e os fariseus chegavam a dar enormes pulos. Eles questionavam Jesus em tudo, queridos. Você pode fazer todos esses milagres, eles diziam que Jesus, né? Mas quem perdoa pecado é só Deus. E Jesus andava com aquele povo que não seguia o ensinamento dos escribas e fariseus. eles questionavam a Jesus. Com quem você está andando? Com este povo? Esse povo que não segue a lei, você cura, diz que perdoa pecado, o que você anda com essa gentalha. Os escribas e fariseus diziam que Jesus andava com gentalha. E Jesus também quebrava no sábado, porque Jesus curava também no sábado. Jesus também irritava os fariseus e os escribas, porque Jesus, ele não seguia tradições. Jesus não seguia religiosidade. Por quê? Porque na lei dizia que no sábado você não tinha que fazer nada. E está no Velho Testamento, está na época da lei. E agora nós estamos na graça. Então Jesus, ele veio mostrar que no sábado, se você quiser trabalhar, você também pode. Porque nós estamos na graça. Porque Jesus, ele curava também no sábado. Então ele vinha quebrando essa tradição, essa religiosidade dos fariseus e dos escribas. E os fariseus só tinham 3 alternativas para definir Jesus, igreja do Senhor. A primeira, ou ele era de Deus. A segunda alternativa, Jesus era um charlatão. E a terceira opção seria, Jesus é do diabo. Então, neste século 21, queridos, nós vemos que quando Deus usa alguém como Ele quer, porque muitas vezes Deus quer usar vasos tremendamente, mas muitas vezes não dá lugar. E quando dá lugar, muitos nos definem como definiram Jesus. Charlatão, não é de Deus, ou é do diabo, né? Nós que pregamos a palavra, hoje em dia, nós estamos igual Jesus. Ou somos charlatão, não somos de Deus, ou somos do diabo. Quando a pessoa vê que você é de Deus realmente, aí eles não querem admitir e coloca dúvida. Quando você não aceita a tradição, a religiosidade que é imposta para você, você não é de Deus. Então, se você não aceita a religiosidade das pessoas que te mandam automaticamente, você já sai da primeira opção. Entendeu, queridos? Entenderam o que eu estou querendo passar para os irmãos? Se você não aceita a religiosidade, as pessoas te vão encostar automaticamente.
eles não deixam você trabalhar na igreja, eles te podam, como tem muitos pastores, muitos obreiros, que hoje em dia eles estão encostados nas igrejas. Os pastores só querem o dízimo, as ofertas e não deixam trabalhar na igreja. Por quê? Porque são imposto religiosidade e eles não aceitam, então eles são encostados. A segunda hipótese que acontece nesse século XXI é o charlatão. Quando Deus começa a usar o vaso em qualquer aspecto, na palavra, na revelação, então ele é um charlatão. Então ele também tem que ser eliminado. Porque o diabo já coloca dúvida, o Espírito Santo já não está com a pessoa, o Espírito Santo já não usa, então ele é encostado também. E a terceira hipótese, né? A terceira opção, então o vaso é do diabo. Quando você fala na palavra, a revelação da sabedoria, da ciência, quando você prega a verdade, você revela e faz o que Deus manda, as pessoas, elas são enfáticas em dizer que você é usado pelo diabo. Agora nós vemos, queridos, se até Jesus falaram que ele era usado pelo diabo, imagine nós, que Jesus era usado por Beelzebu. O que quer dizer essa palavra Beelzebu? É um deus pagão que ali os filisteus adoravam. E Beelzebu significa senhores do palácios. Então, quando dizem que estamos com Beelzebu, querem dizer que o Espírito Santo não está conosco para nos confundir, para confundir as pessoas, para mexer no psicológico das pessoas, para pensar que somos usados pelo diabo, e quando não aceitamos a religiosidade. E quando as pessoas querem destruir a sua integridade, a sua imagem, ou cogitar que o Espírito Santo não está contigo, dizem que o diabo, dizem que é o diabo que usa. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, o que nós falamos. Quando as pessoas querem te destruir, a tua integridade e a tua psicologia, psicológica, a tua mente. Nós não devemos deixar as pessoas manipular a nossa mente. Nós temos que vigiar. Nós não devemos deixar essas pessoas tentar nos derrubar, fazendo as pessoas não acreditarem em você, de que Deus está te usando. Pessoas que têm um grande poder de persuasão, um grande poder de dominar as mentes. Se não tiver firme na palavra de Deus, você é enganado. Se você parar, queridos ouvintes, e começar a observar as atitudes e o vocabulário, você discerne quando as pessoas vão querer te derrubar na parte emocional e espiritual. Então nós temos que ficar ligadinhos em oração, em jejum, em santificação, a vida no altar, porque aí nós vamos discernir o pensamento da outra pessoa que vem te atacar. Então nós temos que tomar cuidado, né, irmãos? Que a palavra de Deus fala, se nós pecarmos contra Deus, contra Jesus, contra mim, contra o pastor, contra o obreiro, contra qualquer um, ainda nós temos a oportunidade da salvação. Mas se nós pecarmos contra o Espírito Santo de Deus, aí o bicho pega, né, irmãos? Então nós temos que tomar cuidado.
não ser escribas nem fariseus, estudar a palavra de Deus, pregar a verdade, doa quem doer, louvado seja Deus. Porque Deus tem grandes obras em fazer na nossa vida, na nossa família, na nossa vizinhança, na igreja. Então, queridos ouvintes, essa foi a palavra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo me concedeu nesta manhã de segunda-feira. Que Deus abençoe você. Nós já está faltando poucas horas para o Natal de Jesus Cristo. Aquele que tem Jesus, ele tem o Natal. Aquele que não tem Jesus não tem nada. Então eu espero que você se firme na fé, na palavra de Deus. Fique firme com Jesus. Enfrente as suas lutas no seu dia a dia. Não tenha medo de lutar, porque Jesus é na frente do povo de Deus. Amém? Que fiquem todos na paz do Senhor. Minhas mãos são poderosas pela graça de Jesus. Os demônios vão saindo, porque nela existe a luz. Sai, 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 em nome de Jesus. Sai, 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 em nome de Jesus. Milagres, milagres, milagres. Milagres só Jesus pode fazer. Milagres, milagres, milagres. Milagres só Jesus pode fazer. Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os cegos irão ver, os paralíticos andar. Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os cegos irão ver, os paralíticos andar. Milagre, milagres, milagres. Milagres só Jesus pode fazer. Milagres, milagres, milagres. Milagres só Jesus pode fazer. A luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. A luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Há crente que não gosta de passar tribulação, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. A luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. A luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. É reino contra reino, nação contra nação. É filho contra pai, é irmão contra irmão. A luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. A luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Eu sou feliz porque a Bíblia diz: vou para o céu, o meu lindo país. Eu sou feliz porque a Bíblia diz: vou para o céu, o meu lindo país. Aleluia, 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 amém. Aleluia, 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 amém. Aleluia, 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 amém. Aleluia, aleluia.
louvarei a Ti, Senhor. Durante toda a minha vida, cantarei louvores enquanto eu viver. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó em seu auxílio, que faz justiça aos oprimidos, não nos deixando perecer. Grande é o nosso Senhor, bem maior é o teu poder, o teu nome é exaltado. Jerusalém, Jesus amado, ilumina o meu ser. Com teu braço santo alcançarei vitórias, nada temerei, contigo estou segura. Forte a tua mão e nela eu pegarei. Com teu braço santo alcançarei vitórias, nada temerei, contigo estou segura. Forte a tua mão e nela eu pegarei. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó em seu auxílio, que faz justiça aos oprimidos, não nos deixando perecer. Grande é o nosso Senhor, bem maior é o teu poder, o teu nome é exaltado. Jerusalém, Jesus amado, ilumina o meu ser. Com teu braço santo alcançarei vitórias, nada temerei, contigo estou segura. Forte a tua mão e nela eu pegarei. Com teu braço santo alcançarei vitórias, nada temerei, contigo estou segura. Forte a tua mão e nela eu pegarei. Com teu braço santo alcançarei vitórias e nela eu pegarei. Com teu braço santo alcançarei vitórias, nada temerei, contigo estou segura. Forte a tua mão e nela eu pegarei. Oh, aleluia! Eita, Jeová, escrito o teu poder nessa tarde. Aleluia! Oh, bendito é o nome de Jesus. Ah, Deus poderoso. Ah, papai. Aleluia. Alta poder, eu sinto o poder do meu irmão, eu sinto. Oh, papai. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação... Queridos ouvintes, nós chegamos no final do programa Almoçando com Cristo. Se assim o Senhor Jesus não vier arrebatar a sua igreja, nós estaremos de volta com o programa. Quem tem o prazer de vos despedir com a paz do Senhor Jesus, missionária Silvana Peixe. A paz do Senhor Jesus, São Paulo, a paz do Senhor, Brasil. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar.